você que assiste a TV Unifev de Votuporanga, muito obrigado pela sua companhia, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um programa Cidadania e o tema de hoje é bastante interessante, transplante de órgãos. E para falarmos sobre esse assunto, nós viemos até a Santa Casa de Votuporanga. Aqui existe uma equipe especializada que faz todo esse trabalho. No programa de hoje você vai conhecer todos os detalhes. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Bem, como dissemos, o programa de hoje vai falar sobre transplante de órgãos. E só para você ter uma ideia, o Brasil é referência mundial na área de transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Cerca de 96% dos procedimentos feitos no país são financiados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Os pacientes recebem assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante pela rede pública de saúde. E quem vai falar para a gente sobre todo o trabalho que é realizado aqui em Votuporanga pela equipe da Santa Casa é o Bruno Chiqueto, que é enfermeiro e faz parte dessa equipe. Realmente, Bruno, muito obrigado por participar do programa Cidadania de hoje. Gostaria que você falasse para a gente, para as pessoas que estão em casa nos assistindo, como é que funciona todo esse trabalho de vocês. Muito obrigado. Olá, gostaríamos de agradecer a oportunidade de falar sobre o setembro, né, que é um mês que nós fazemos ações relacionadas ao transplante, né, que são ações que conscientizam a população a respeito do transplante de órgãos, a doação de órgãos, né. Então, nós intensificamos ações nesse mês para tentar conscientizar a população a doar órgãos, a desmistificar algumas coisas que no passado foram dúvidas e hoje a gente está tentando conscientizar com esse mês aí que é tão importante para a doação e captação de órgãos. Bruno, como eu disse no início do programa, esse ainda é um tema, um assunto que gera muito tabu entre as famílias, né? Isso, gera muito, porque muitas vezes as pessoas têm medo de doar, pensam que o ente vai sentir alguma dor, vai ter algum sofrimento, né? E a gente sabe que não, que são mitos, são situações que não acontecem, porque a doação só acontece em um momento, quando a pessoa foi a óbito, né? Ou de forma de coração parado, ou morte encefálica, né? Mas efetivamente morta, né? Então, sendo morta, a pessoa acaba não sentindo dor. E é só assim que a gente consegue efetivar uma doação, quando o paciente está em óbito, né? Bom, no caso aqui da Santa Casa de Votuporanga, essas doações, esses transplantes que são realizados, os órgãos vêm apenas de pessoas que foram a óbito, é isso? Isso, quando a gente tem uma doação de múltiplos órgãos, né, no caso fígado, rim, córneas, coração, né, esses óbitos eles precisam ser um óbito específico, que é o óbito que a pessoa tem morte encefálica, né? Nesse caso de morte encefálica é que habilita-se a ser doador de múltiplos órgãos, coração, fígado, rim. Do contrário, a pessoa pode doar córneas, que é o nosso maior foco aqui, né? Porque a gente, apesar de tentar, mas nossos números de múltiplos órgãos são pequenos, porque os nossos óbitos de morte encefálica são baixos, né? Então, como a gente tem muito coração parado, a gente tem mais doações de córneas e nossos números de córneas têm se aumentado muito, porque por conta desses trabalhos que a gente faz, dessas conscientizações, né? Porque é só por intermédio da família saber a sua opinião, a sua vontade, que a gente consegue efetivar uma doação. Se você não falar a sua vontade, o seu desejo, na hora que o ente, familiar ou você mesmo vai a óbito, a família acaba não sabendo a sua decisão e acaba optando muitas vezes pelo não, né? Dando uma negativa para a doação de órgãos. Gostaria, por favor, que você falasse para a gente, antes de nós continuarmos o nosso bate-papo sobre isso, para a gente voltar um pouquinho no tempo e você contar para a gente como é que surgiu todo esse trabalho aqui na Santa Casa, desde quando isso é feito, como é que surgiu a ideia de ter uma equipe como essa? Esse trabalho já existe há alguns anos, né? Mas efetivamente mesmo há 5 anos atrás a gente montou uma equipe
bem estruturada, e desde então os nossos números vêm crescendo muito. Ano a ano, a nossa Santa Casa de Votuporanga tem captado muitos órgãos, né, muitos mais órgãos do que antes, do que no início, né, tanto pela efetividade que a gente criou, quanto às ações que a gente faz com as famílias para tentar angariar mais doadores, né? E tanto pela parte que é mostrada, né? Pela mídia que é feita sobre isso. Porque a gente acaba ajudando pessoas que a gente não conhece, né? Então, alguém que está na fila, alguém que está sofrendo e recebe um órgão, fica muito feliz. E essas ações são comemoradas quando a gente fica sabendo, né? Então, quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente conversa sobre isso, mais a gente tem pessoas que doam órgãos, né? Então, a gente efetivamente teve um número expressivo há 5 anos atrás de início. Cada ano nós temos melhorado os nossos números, captado mais órgãos, né? E a nossa equipe está bem sólida hoje e estamos continuando aí esse trabalho de formiguinha aí. Bom, e como é que funciona a questão de ser doador? Precisa estar no RG? A pessoa tem que deixar alguma coisa por escrito ou só verbalmente falar para a família, ó, quando eu morrer você pode doar meus órgãos? Como é que funciona? Isso, antigamente tinha-se essa questão de RG, né? Mas hoje não existe mais isso. A única maneira de você poder ser um doador de órgãos é conversando com a família, né? Se a família souber a sua decisão, com certeza eles vão respeitar na hora do seu óbito, né? Então, fazer essas ações é o que faz efetivamente aumentar os números, porque aí as famílias que se conversam, né? Por mais que a sua decisão seja não, você já tem uma decisão, né? Você já tem uma opinião formada sobre órgãos. Então, conversar, se falar sobre o assunto é o que é mais importante, que você fique sabendo o que o seu familiar quer. Doar ou não, isso é uma opção. Mas se você sabe qual é a opção do seu familiar, fica muito mais fácil na hora que a gente se encontra, tem abordagem para doação de órgãos, né? Bem, a gente sabe, como você disse também, é um momento muito difícil para a família, né? Por mais que ela tenha consciência que a pessoa gostaria de doar os órgãos, mas é um momento muito difícil. Assim que a pessoa vai a óbito, vocês conversam com essa família, depois desse trabalho, tem algum trabalho de acompanhamento? Como é que funciona essa parte? Aqui no hospital funciona da seguinte maneira. Quando se tem um óbito aqui, né, a nossa equipe é acionada e a gente faz uma triagem prévia, né, porque não são, apesar de que o óbito acontece, não são todos os óbitos que são habilitados a doar órgãos ou córneas que sejam, né. Então a gente faz uma pré-triagem, esse paciente estando em acordo aos nossos protocolos, a gente vem então e faz a entrevista com a família, pergunta para eles, oferece a oportunidade de ser um doador, né? Nós somos meros intermediadores entre quem precisa e quem pode ajudar, né? Então o trabalho consiste nessa ação, a gente vem, intermedia essa possibilidade. Apesar de ser uma hora difícil, se a família sabe qual é a sua decisão, ela já vai nos responder, mesmo que sofrendo, ela vai ter a certeza de que está fazendo o que você queria, o que o familiar queria, né? Quando a gente faz uma extração de córneas, a gente encaminha essas córneas para São José do Rio Preto, elas são triadas lá, né? É feita uma análise tanto da idade quanto da qualidade dessa córnea e depois ela entra na fila para o transplante, né? Quando a gente fala em múltiplos órgãos, esses órgãos, quando eles são retirados, eles já são triados para uma fila, né? Uma fila única do Sistema Único de Saúde, e eles então são distribuídos conforme essa fila, conforme a destinação. Então, às vezes fica em Rio Preto, às vezes vai para outras cidades. Infelizmente, a gente não tem essas informações para onde esses órgãos vão e para que paciente que vai, né? Então, muitas vezes a gente se depara com famílias nos perguntando: a gente sabe para quem é que vai os nossos órgãos dos nossos familiares? Infelizmente, isso não é possível. Não é possível a gente saber, nem nós da equipe, nós não sabemos para quem vai esses órgãos. Então, até um recado para quem um dia tiver intenção de doar, não é possível a gente saber para quem vai os órgãos, né? Então, a gente envia esses órgãos para a central e eles fazem a distribuição lá e a gente acaba não sabendo para quem são os receptores.
quem pode doar órgãos e quem não pode? O nosso protocolo aqui do hospital, ele habilita ser doador de córneas os pacientes de 2 a 80 anos, né? Estando dentro dessa faixa etária, está apto a ser doador de córneas. Porém, como eu disse anteriormente, nem todo mundo que está dentro da faixa etária tem possibilidade, tanto por conta da situação clínica, de infecções, de algumas doenças que desabilitam a ser doador. Então, de córneas, de 2 a 80 anos pode ser doador. Agora, de múltiplos órgãos, aí a idade é de 0 até 90, sei lá, 100 anos, que é a idade que é possível, né? Porque tanto precisa gente que está na fila, uma criança, tanto uma pessoa de 90 anos. Então, qualquer idade é possível ser um doador de múltiplos órgãos. Tem alguma doença que impede isso? Sim, tanto na doação de córneas quanto na doação de órgãos, doenças infecto-contagiosas, né? A gente não acaba sendo impedidos de fazer essa retirada, tanto porque passaram uma doença infecto-contagiosa para uma outra pessoa não é ético, isso acaba que... Então, doenças infecto-contagiosas, algumas doenças oculares, às vezes até alguma doença no próprio órgão, desabilitam aquele órgão a ser doado, né? Mas isso é uma triagem que nós da equipe fazemos e constatando que esses órgãos não têm viabilidade, a gente nem chega a fazer a entrevista do paciente, né? A gente para no processo antes de chegar na entrevista. Bom, a gente sabe que cada órgão tem um tempo certo para ser retirado, né? Gostaria que você falasse isso para a gente. Cada órgão tem um tempo de viabilidade fora do corpo, né? Apesar dele ser tratado antes de ser retirado, ele tem um tempo. Por exemplo, o coração, fora do corpo, ele tem um período de 4 horas para ser transplantado, é um tempo pequeno, então quando há uma doação de coração, é tudo muito sincronizado, né? Então a gente tem que correr, o tempo é nosso inimigo nessa hora. Já o fígado e os rins, eles têm um tempo maior, né? O fígado é 36 horas e o rim, se eu não me engano, 72 horas. Enquanto as córneas, elas têm até 14 dias para serem reimplantadas, né? Um tempo maior é o das córneas. Lembrando que esse trabalho de transplante não é feito aqui em Votuporanga. Somente a retirada dos órgãos é feito aqui, né? Quem faz a retirada normalmente são os cirurgiões que vão transplantar. Menos a córnea, que somos nós, enfermeiros aqui da Santa Casa, que fazemos a retirada. Do contrário, órgãos são todos os médicos transplantadores que vêm até o hospital, retiram esses órgãos e levam para os seus pacientes que vão ser transplantados. Bruno, olha, muito obrigado pela sua participação na Cidadania. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo tiraram muitas dúvidas, né? Que isso aí é um assunto que as pessoas não comentam muito, né? Às vezes tem receio, então tenho certeza que você tirou dúvida de muitas pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E pro pessoal aí, fica o recado, né? Conversem com seus familiares, deem a sua opinião, a sua vontade, expressem a sua vontade, porque só assim as pessoas vão ficar sabendo se você é um doador ou não. Obrigado mais uma vez. Então, importantes explicações sobre a doação de órgãos, né? Aqui na Santa Casa de Votuporanga tem uma equipe que faz esse trabalho com muito amor e carinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando sobre doações de órgãos aqui do Cidadania. Até já! Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre transplante de órgãos. Nosso local de gravação é a Santa Casa de Votuporanga. E aqui ao meu lado está o Rafael Rodrigues Umbelino, ele que é o responsável pelo setor de transporte aqui da Santa Casa. Rafael, primeiramente, obrigado por você participar do programa Cidadania. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho de vocês, né? No caso, você que é o responsável pelo setor de transporte desses órgãos. Isso é um trabalho muito importante que nós realizamos, né? É feito toda uma logística, temos motoristas de plantão, quando precisa levarmos
algum tipo de órgão, seja córnea, para Rio Preto, nós fizemos a logística com o pessoal do pronto-socorro, com o pessoal do PABX. Então eles entram em contato comigo e assim eu entro em contato com o motorista para que possamos então efetuar esse transporte, né, desse órgão, que realmente é algo muito importante, tanto para o hospital, tanto quanto para a pessoa que vai receber esse órgão. Então é feito toda essa logística, né? Então a partir do momento que é ligado para nós do setor de transporte, já é comunicado o nosso motorista e assim o nosso motorista ele já vai fazer então esse transporte. Bom, no caso, você me dizer que quando não há possibilidade de alguém estar levando esse órgão, né, para São José do Rio Preto, você mesmo faz esse transporte. É uma responsabilidade muito grande, né? Isso é uma responsabilidade, porque temos toda a segurança também com os nossos colaboradores, com os nossos motoristas, né? E também tem a segurança de poder levar esse órgão para lá. Então já é feito, analisado tudo isso antes, né? Como nós transportamos, de que modo, como ele é feito esse transporte. Então, quando não temos esse motorista, então eu acabo substituindo para que possamos então levar esse órgão até a cidade lá de Rio Preto, né? Para que assim não atrapalhe o fluxo e também não venha a perder, né? Porque nós temos que ter, né, a consciência que é algo muito importante esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. E por isso, quando não tem motorista, então o setor de transporte sempre vai ter alguém para poder estar levando esse órgão até Rio Preto. E como nós já vimos no programa de hoje, é uma corrida contra o tempo, né? Porque tem órgãos que o tempo de transporte para transplantar é muito pouco, né? Isso, exatamente. É por isso que temos toda essa logística, né? Então temos motoristas de plantão 24 horas. Então sempre vai ter alguém. Se não tiver os motoristas, tem eu. Não tem feriado, não tem dia santo, não tem carnaval, não tem Natal, Ano Novo, nada disso. Exatamente. Tudo em função do amor. Para que nós possamos encaminhar esse órgão até o local adequado. Então realmente é algo maravilhoso, é fantástico isso que nós fazemos. E também a logística, nós nos preocupamos com os nossos colaboradores também. Existem plantonistas 24 horas, mas nós fazemos isso intercalado. Então se um fica num dia, ele não vai ficar no outro dia. Também para a questão de segurança do nosso colaborador. Ter o descanso, né? Exatamente, precisa ter o descanso também. Mas, como eu te disse, plantão 24 horas para que possamos ajudar então quem realmente precisa. Bom, e quando você se dirige para São José do Rio Preto, para que local que esses órgãos são encaminhados? Eles são encaminhados para o Hospital de Base de Rio Preto. Aí chegando lá, como é que é o procedimento? Chegamos lá, nós já temos a direção certa, né? Já vamos no setor de captação de órgãos, que é o setor. E às vezes quando é de madrugada nós temos o BIP, que nós acionamos o plantonista lá de Rio Preto. Quando nós chegamos lá, ele já está esperando nós. E nós então encaminhamos então esse órgão ali direto para o setor, é onde o processo é bem mais rápido. E dessas situações que você com certeza presencia aqui na Santa Casa, né, de famílias que perderam seus entes queridos, ou de alguém que foi transplantado, tem alguma história assim, interessante que você se lembra para nos contar? Olha, realmente é algo assim maravilhoso quem faz isso, né? Eu sei que tem muitas famílias que realmente querem ajudar, né? A gente já presenciou muito isso, né? Às vezes a gente está aqui no hospital e a própria família fala, não, eu quero doar o órgão daquele meu ente querido. E nós estamos ali na hora, presenciamos isso aí. E é algo que a gente fica assim, realmente é um gesto de amor. É um gesto de amor porque, infelizmente, a pessoa perdeu um ente querido. Mas ela está demonstrando aquele amor. A gente percebe o amor ali no olho da pessoa, em poder ajudar outra família que necessita. Então nós presenciamos isso várias vezes. É uma função, né, essa função de vocês, que mexe com o emocional também, né? Com certeza, mexe muito com o emocional. Quando nós vamos ali até o pronto-socorro e pegamos a caixa e sabemos que tem um órgão ali dentro, nós já imaginamos que houve uma perda. Infelizmente houve uma perda. Isso é muito triste. Por outro lado, salvar uma vida. Exatamente, e tem o outro lado que é a sensação de amor, de satisfação, que estamos contribuindo para poder salvar uma vida.
O padre Carlos, que é lá da paróquia São Bento, né, estava aqui na Santa Casa e a gente aproveitou para bater um papo com ele, para saber dele, né, como religioso, o que ele acha da questão do transplante, da doação de órgãos. Padre, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Como é que o senhor vê essa questão da doação de órgãos? Para mim é fundamental. A palavra de Deus fala: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E a partir do momento que eu tenho condições assim de salvar uma vida e eu tenho meios para isto, é fundamental. Salvar vida. Salvar vida foi isso que Jesus veio. Eu vim para que todos tenham vida, que tenham vida em abundância. A partir do momento que eu tenho essa possibilidade de proporcionar uma vida, a vida é um dom de Deus. E se eu tenho essa possibilidade de salvar uma vida através de algo que Deus deu para mim, e eu poder proporcionar uma vida para as pessoas, isso é fundamental e isso é marcante. E agora, para finalizarmos, nós vamos conversar com a Isabela Santana, ela que é psicóloga, faz parte aqui da equipe da Santa Casa de Votuporanga e vai falar para a gente sobre a importância do trabalho do psicólogo nesse momento tão difícil para as famílias. Primeiramente, muito obrigado por participar de Cidadania e gostaria que você falasse como é que é feito esse trabalho dos psicólogos em relação a essas famílias que passam, né, nesse momento tão difícil da perda dos seus entes queridos. Certo, eu que agradeço, na verdade, o convite, né? Como é que normalmente funciona? A gente aborda essa família quando nos é solicitado, né? Quando é uma família que, enfim, que está passando por esse momento, de maneira que a gente já tenha um vínculo com essa família. Para quê? Para que a gente possa auxiliar nessa compreensão de toda essa complexidade desse processo, né? Porque realmente é um processo muito difícil, é um momento em que a família está extremamente fragilizada, né? Então a gente vai auxiliar a equipe que já está por dentro desse processo em transformar esse momento de dor, né, esse momento de luto, em algo que possa auxiliar outras famílias, né? Então às vezes a família sai daqui com a sensação de que, poxa, não foi só uma perda, foi também algo que eu pude fazer para outra família, né? Outra pessoa, enfim, dar uma nova oportunidade para outras pessoas. Então é mais ou menos nesse sentido, né? A psicologia ela vai atuar no sentido de auxiliar essa família a entender todo esse processo complexo. A gente sabe, né, como foi dito, que é um momento muito difícil, né? Então as pessoas não se conformam, né, com a morte daquele ente querido, é onde que entra esse trabalho importante de vocês. Exatamente. Normalmente as famílias, né, que são coisas normalmente repentinas, né? Então a família ela de fato não está preparada para lidar com isso. É um momento que pega a maioria das pessoas de surpresa, então as famílias estão em bastante sofrimento, enfim, às vezes elaborando ainda aquela notícia, né, de que perdeu a família, um familiar, enfim, um ente querido. Então a gente precisa de paciência, precisa de muito respeito com essa família, precisa de empatia para compreender esse momento e auxiliar nesse processo. Só para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender melhor, que tipo de conversa é feita com a família, o tipo de orientação que é passada? Essas conversas, elas mais técnicas, elas são feitas pela equipe da CIDOT, né, que é a equipe que vai acompanhar essa família nessa trajetória. A psicologia, ela pode atuar tanto no sentido de quando essa notícia for dada, tá? Porque de fato é uma coisa complexa, né? Ouvir que algumas coisas ainda alguns órgãos estão funcionando, né? Mas não tem mais o funcionamento do cérebro e é isso que possibilita a doação. Então é um processo complexo, né? A gente precisa, então, de repente, estar atuando nesse sentido, de que a família compreenda esse momento. E aí, num segundo momento, a abordagem da doação. Então é mais ou menos nessa direção que a gente vai atuar. E esse trabalho com certeza faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, né? A gente não consegue atender todos esses casos, mas a gente percebe, né, que quando tem
esse respeito, essa compreensão, na verdade tem mais sucesso, né? Isso dá mais sucesso para esses casos de doação. Tá certo. Para a gente finalizar, qual o recado que você deixa aí para as famílias que ainda têm receio ou têm medo de doar o órgão? E qual o seu recado, o seu conselho? É um momento realmente muito difícil, né? A gente sabe que na maioria a nossa cultura não é preparada para lidar com a morte, né? O período do luto, ele é um período extremamente delicado, cada pessoa lida de um jeito, né? Mas quando se tem essa possibilidade, a gente acredita que seja uma transformação, uma ponte para atravessar esse momento de luto, né? Essa sensação de que de fato está auxiliando outras pessoas, porque às vezes auxilia muito mais pessoas, né? Então isso se torna uma ponte, né? Às vezes para enfrentar esse momento. Tá certo. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Tenho certeza que as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir essa entrevista estão mais esclarecidas. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Conversamos então com a Isabela Santana, ela que é psicóloga e faz parte da equipe aqui da Santa Casa de Votuporanga. E nós vamos chegando ao fim de mais um programa Cidadania. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania. Até lá!